A formação das estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando íons Ca2+ e bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de CaCO3 de acordo com a equação apresentada. Considerando o equilíbrio que ocorre, a segunda etapa, a formação de carbonato será favorecida pelo carbonato. Ele está falando carbonato de cálcio, tá? É o único carbonato que a gente tem nessa reação. E ele está falando de favorecer a formação do carbonato. Como o carbonato está no lado dos produtos, então ele está falando da gente favorecer o sentido direto da reação. Favorecer essa reação para a direita. E vamos analisar uma por uma. Letra A. Diminuição da concentração de íons hidroxila no meio. Nessa reação, a gente nem tem íons hidroxila, tá? Quando a gente falar de colocar hidroxila ou tirar hidroxila ou colocar H+ ou OH-, se na reação tivesse H+ ou OH-. Mas isso a gente costuma falar mais em questões que envolvem equilíbrio iônico, né? Sobretudo quando tem a questão do pH. A gente fala disso em outras questões. Letra B. Aumento da pressão no interior da caverna. Quando a gente fala de aumentar a pressão, desloca o equilíbrio para o lado de menor volume gasoso. E perceba que essa reação, do lado dos reagentes, eu tenho 0 mols de substâncias no estado gasoso. Do lado dos produtos, nós temos 1 mol de substância no estado gasoso, que é o CO2. E se quando a gente aumenta a pressão vai para o lado que tem menos mol, se aumentasse a pressão nesse sistema, o equilíbrio seria deslocado para a esquerda, sendo que na direita tem 1 mol e na esquerda não tem nenhum. Tá? Então, a letra B está errada. Letra C. Diminuição da concentração de HCO3- no meio. O HCO3- é um reagente dessa reação. E se a gente diminuir a concentração dele, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda para suprir a falta dele. Então a letra C também está errada. Letra D. Aumento da temperatura no interior da caverna. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente favorece, a gente desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. E ele me deu o ΔH. Como o ΔH é positivo, quer dizer que a reação é endotérmica. E lembrando que o ΔH que vem apresentado numa reação reversível, ele se refere sempre à reação direta. Ou seja, a reação direta, nesse exemplo, é endotérmica, a inversa seria exotérmica. Se ele está falando de aumentar a temperatura, e o aumento da temperatura favorece o sentido endo, que nesse caso é o sentido direto, então se aumentar a temperatura, sim, a gente formaria mais carbonato de cálcio. Então, resposta correta, letra D. Letra E, aumento da concentração de CO2 dissolvido. Se eu aumentar o CO2, que é um produto, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido inverso, no sentido dos reagentes, né? Então, resposta, letra D.